Fala galera, meu nome é Leonardo Miso, eu tô aqui com o Ian Azevedo e com o nosso professor Roberto de Aragão Rodrigues, que é advogado da União. E hoje a gente vai falar um pouco sobre resolução de conflitos, né, professor? Exatamente. E primeiro, só se tiver como um pouco contextualizar como funcionam as coisas mais na prática hoje em dia, se o pessoal prefere judicializar as coisas, e talvez falar de uma maneira como pode ser benéfica a buscar o acordo, né, buscar uma transação, sem necessariamente acionar o sistema judiciário. Se puder trazer um panorama para a gente. Com certeza. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a você, Léo, pelo convite, a você, Ian. A iniciativa de vocês é louvável. Vocês, de maneira proativa, desinteressada, desenvolvem um podcast muito, muito sério, muito bacana, com conteúdo muito bom. Espero não decepcionar, não baixar o nível dos episódios anteriores. Vai ser top. Estou muito feliz e honrado por estar aqui. Finalmente consegui a gente vir. tentou várias vezes. Desde o ano passado que eu queria comparecer. Estou aqui muito feliz e honrado. Tá? Esse é o primeiro registro necessário. Nós que temos que agradecer a você, né, por ter aceitado o convite, porque também sem os convidados nós não somos ninguém, né? Muito obrigado, Ian. Vocês são muito gentis. Então, pessoal, sobre essa primeira provocação, eu vou me permitir uma introdução teórica. Pode ser? Uma introdução teórica que que remonta lá ao projeto de Florença, multicitado nas aulas de TGP, ao menos minhas, né? Imagino que os outros professores também. E também nas aulas de meios adequados de solução de conflitos, de mediação, de arbitragem. Projeto de Florença, lá de 1970, onde Mauro Capelletti e Brian Gart desenvolveram as ondas renovatórias do acesso à justiça. Sendo que a terceira onda renovatória contemplava, desde aquela época, a necessidade de adaptação do procedimento. O processo civil adaptado a cada tipo de litígio, a cada espécie de litígio. Essa ideia se desenvolveu ainda na década de 70, em 1976 mais precisamente, o professor Frank Sander, de Harvard, desenvolveu uma expressão que ficou muito conhecida, foi conhecida mundialmente, uma metáfora da Multi-Door Courthouse, da justiça multiportas. O que seria essa metáfora? Essa metáfora representaria, né, a ideia pela qual um jurisdicionado se colocaria num saguão diante de múltiplas portas que representariam espécies de métodos de resolução de litígios, sendo que o Poder Judiciário seria apenas uma dessas portas. Você teria a busca, a solução da jurisdição estatal, tradicional. Você teria ao lado dela a conciliação, a mediação, a arbitragem, que é meio heterocompositivo privado, os comitês de resolução de disputas, as online dispute resolution. E esse sistema, não dá nem para enumerar essas portas. Existe um artigo recente, muito bom, escrito pelo Fred Dier Jr., que todos conhecem, em coautoria com o Leandro Fernandes, que é um juiz de trabalho que estuda muito o tema. É um artigo que eu considero o estado da arte na matéria. E o artigo, ele se vale também de uma metáfora da física. Eles tratam a justiça multiportas como um ever-expanding system, ou seja, como um sistema aberto e inacabado. Outros meios de solução de conflitos serão agregados a esse sistema multiportas. Ok? Então, essa é a origem da expressão. Tá? No Brasil, isso reverberou por diversos motivos. Tá? O Brasil vive há muito uma explosão de litigiosidade, causada na origem pela consagração da primeira onda renovatória do acesso à justiça. Alguns professores não gostam muito desse tema. Pô, mas você vai falar de novo das ondas renovatórias do acesso à justiça? Eu sempre gosto de falar porque, na verdade, é um assunto que ainda não acabou. O acesso à justiça hoje é perfeito? Existe um acesso à justiça efetivo, com uma entrega do direito material em prazo razoável e com qualidade? Não. Então hoje, em 2024, é necessário ainda falar sobre meios de
aprimoramento do acesso à justiça, da prestação jurisdicional como um todo, né? Seja a função jurisdicional prestada pelo Estado juiz, seja pelos métodos adequados de solução de conflitos. Então, o Brasil, existe um marco infralegal, mas em sentido lato normativo, muito importante. Em 2010, Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Resolução 125 do CNJ, ela prega que ela institui a Política Nacional Judiciária de Tratamento Adequado dos Conflitos. O que quer dizer isso? Cada espécie de litígio merecerá um instrumento adequado para a sua resolução. Então, a gente pensa facilmente, de forma superficial, bem didática e rápida. Litígio relativo a poder familiar, genitor e genitora, com uma controvérsia relativa a pagamento de alimentos, regime de visitação, guarda compartilhada. A solução adjudicada, sentença do juiz imposta, substitutivo da vontade das partes, é a melhor solução para esse caso? Evidente que não. A solução consensual para esse caso, a toda evidência, é muito mais adequada e tende a gerar superior pacificação. Então não se trata só, esse nosso tema aqui não trata só de esvaziar o Poder Judiciário. De acordo com o último relatório do Justiça em Números, do CNJ, são 82 milhões de processos em trâmite no Brasil. É um número assombroso. Sim, mas a ideia do sistema multiportas de meios adequados de solução de conflitos precede essa preocupação. A ideia é que cada tipo de litígio, cada espécie de litígio, tenha um tratamento adequado a fim de gerar superior pacificação social. Então, alguns doutrinadores dizem com muita propriedade: nossa sociedade é extremamente complexa. Reduzir, concentrar todos os conflitos que são gerados nessa sociedade extremamente complexa no Poder Judiciário consistiria no artificialismo. Você não pode botar para dentro do Poder Judiciário tudo. Claro que a portinha, né, o acesso ao Poder Judiciário ainda é o preponderante, continuará sendo por décadas, penso eu. Porém, acabei de falar aqui do exemplo do conflito envolvendo poder familiar. Será mais adequadamente tratado pela mediação. No extremo oposto, duas grandes empresas de direito de petróleo, mineração, direito marítimo vão optar pela arbitragem, pelas especificidades, pelas vantagens que a arbitragem possui. Mais à frente eu vou falar um pouquinho disso. Então, cada espécie de litígio merece um tratamento adequado. Então, só para fechar, partindo para o fechamento dessa noção teórica introdutória. Jurisdição hoje, acesso à justiça hoje, não mais corresponde a acesso ao Poder Judiciário. Função jurisdicional é ampla, compreende acesso ao Poder Judiciário e aos meios adequados de solução de conflitos. Anteriormente, falava-se em meios alternativos. Alternativos a quê? Ao Poder Judiciário. Hoje, a doutrina entusiasta do tema pacificou a terminologia meios adequados, não é? Ainda que o Poder Judiciário se concentre, sem dúvida alguma, a enorme parte dos conflitos, do tratamento dos conflitos, existem outros métodos que são adequados. Então, hoje, a jurisdição, para além de suas características da acessibilidade, instrumentalidade, efetividade, a jurisdição contemporânea hoje ela tem que ser adequada e pacificadora. O que significa ser adequada e pacificadora? A adequação do do método de resolução de litígio à espécie de conflito que, por sua vez, gerará superior pacificação. Deixa eu só fazer mais um comentário em relação à explosão de litigiosidade. Uhum. A explosão de litigiosidade no Brasil tem várias origens, tem vários fundamentos. Temos sim a cultura do litígio. Somos um povo que
pensa logo como primeira opção recorrer ao Poder Tem Judiciário. gente que acha que é um método até de ganhar dinheiro. Exatamente. E tu vê que a própria terminologia reflete essa cultura né, que eles usavam, ao invés de o método adequado, usavam o método alternativo. Exatamente. Pois é. Como Poder Judiciário, como preponderante e os outros meramente alternativos. Mas a primeira onda do acesso à justiça, ela tem por cerne, por núcleo, o quê? Assistência judiciária integral gratuita aos hipossuficientes. Vejam, não vem aqui nenhuma crítica. O Brasil precisa realmente de uma justiça acessível a todos. Nosso país é extremamente desigual, temos dezenas de milhões de pessoas pobres. É fundamental que essas pessoas hipossuficientes tenham acesso à justiça por razões óbvias. Então, é sim imprescindível a concessão do benefício da gratuidade de justiça a essas pessoas. Esse é ponto pacífico. Ocorre que essa atribuição do benefício da gratuidade de justiça aos hipossuficientes é uma das grandes responsáveis pelo número exorbitante de ações que nós temos. Porque, em regra, abstraindo a questão da gratuidade de justiça, litigar é um enorme risco, é um considerável risco. Gasto, né? É um gasto previsto e um gasto imprevisto. Imaginem vocês que, por hipótese, eu vou cobrar R$1 milhão do IAN. Vou propor uma ação judicial cobrando R$1 milhão do IAN. Se eu não tiver um lastro razoável para isso, eu sairei dessa aventura jurídica por baixo de R$150 mil mais pobre. Por quê? Porque eu vou ter que pagar custas que não serão baixas e serei condenado, no mínimo, em 10% do valor da causa a título de honorário de sucumbência. Terei que desembolsar, no mínimo, R$100 mil ao advogado do IAN. Então, vejam, não é uma coisa... Nossa, que tranquilo, eu vou lá, ajuizo a minha ação, se colar, colou. Não. Ao passo que, nos processos em que há gratuidade de justiça, a lógica é essa. Quero deixar... recorrendo, né? Sim, eu quero deixar bem claro aqui, não é crítica alguma. O acesso à justiça aos hipossuficientes é fundamental no Brasil, é imprescindível. Só que consiste, a meu ver, num remédio necessário, mas que, como todo bom remédio, pode gerar... Exatamente. Não. Gera um efeito colateral. Qual é o efeito colateral? Você tem um poder judiciário absolutamente assoberbado de trabalho, um número de processos teratológico, vamos colocar assim. E isso impacta no quê? Na qualidade e no tempo de entrega da prestação jurisdicional. Por quê? Se todo mundo acessa, se um número enorme de pessoas, diante da menor dificuldade, não tentam uma solução autocompositiva e, motivada pela gratuidade de justiça, pela Defensoria Pública Estruturada, escritório de modelo de faculdade, enfim, recorre ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário fica assoberbado, correto? Como consequência lógica, natural disso, ele demora muito mais a prestar a jurisdição. Quando o Estado chama para si o monopólio da jurisdição, essa é uma ideia óbvia. Né? Vedando a autotutela, em regra, temos hipótese de autotutela no ordenamento jurídico brasileiro, mas em regra a autotutela é vedada. O Poder Judiciário, ele assume para si a obrigação de prestar jurisdição, mas não é qualquer prestação de jurisdição. Ele assume para si, ele toma para si, o Estado toma para si o dever de prestar jurisdição de qualidade e em prazo razoável, a famosa duração razoável do processo, que também é um princípio fundamental de natureza constitucional e que não é cumprido. Você vê, não é incomum ter cartório com processamento em novembro, outubro, agosto do ano passado, né? Sim, isso é muito ruim. E onde entram as vantagens da solução autocompositiva, em regra, dos meios adequados em geral? Em regra, eles são menos custosos, menos onerosos e mais céleres.
Então, não estou dizendo que é a panaceia, mas a gente tem que pensar no sistema de justiça, na prestação jurisdicional, de maneira holística hoje. O advogado do futuro, vocês jovens advogados, tem que ter em mente sempre a possibilidade, conversava sobre isso hoje com o Léo mais cedo, né? Diante de um problema prático, uma questão prática, a possibilidade de, será que não é melhor a gente fazer um acordo para resolver esse imbróglio? Resolver mais rápido, de forma menos onerosa, né? Consegue um parcelamento, consegue... Enfim, e isso não quer dizer, gente, que o advogado vai ficar sem remuneração, sem honorários. Ele pode muito bem pactuar honorários. Uma ideia também tem que ser... É um mito. Tem que ser desmitido. Eita, não sei falar essa palavra, não. Desmitido. Isso aí que ele falou. Eu ia falar, mas eu fugi dessa palavra. Não consigo, não. É difícil mesmo. Desmistificado. Desmistificado, isso aí. Eu ia falar, mas eu fugi. Só eu passei a vergonha. Como eu sou convidado, né? Eu fugi. Então, assim, o advogado, ele não é pago para opor embargos de declaração, agravos de instrumento, agravo interno, recurso especial cada vez menos comum por conta dos filtros recursais. Ele também é pago para isso? Sim. Mas antes de tudo, pessoal, e olha que eu sou processualista, antes de tudo, a função do advogado é resolver problemas. Não adianta você chegar para o seu cliente com a sua retórica perfeita, falar que venceu em primeira instância, que a parte interpôs recurso de apelação, você contra-arrazoou, fez sustentação oral, venceu brilhantemente no tribunal, impediu que o recurso especial da parte contrária subisse para o STJ. A parte vai virar para você e vai falar, olha, doutor, não entendi nada que o senhor falou, não entendi nem metade do que o senhor falou. E a minha pergunta é, cadê meu dinheiro? Ou cadê o bem da vida que eu percebo? Cadê o conserto do meu banheiro? Da obra que o vizinho causou? Então, para a parte, não interessa esse formalismo jurídico. O advogado do século XXI, ele tem que estar preparado para resolver problemas. Abra a cabeça. Tem o sistema multiportas na mente. Óbvio, não tem outra solução, tem que ajuizar a ação, tem que ser pela via do processo judicial, o que seja. Mas, pelo menos, considere a via consensual autocompositiva. Essa é a minha primeira mensagem aqui, introdutória. Sem problema. Tá? Eu vou só aproveitar, até porque você mencionou o Didier, que eu acho que faltou citar um ponto muito importante, que por mais que seja óbvio, acho que faltou, que é por que essa multiplicidade de portas não pode ser interpretada como uma afronta à segurança jurídica. Não pode ser interpretada como uma afronta à segurança jurídica? Veja, multiplicidade de portas não é incompatível com segurança jurídica, de maneira alguma. Essa questão da segurança jurídica, hoje fala-se até em flexibilização das preclusões, flexibilização da coisa julgada. Então, o Antônio do Passo Cabral tem um livro sobre isso, muito profundo, muito interessante. Vejam, quando eu falo de multiplicidade de portas, eu penso basicamente em direitos disponíveis. Vamos parar para pensar, gente. Direitos disponíveis são aqueles em que as partes podem fazer o que bem entenderem, né? Então, assim, não tem grandes celeumas para resolução de litígios pela via fora do poder judiciário, né? A lei de mediação no artigo 3º até amplia o objeto da autocomposição para possibilitar a transigibilidade sobre direitos indisponíveis transacionáveis, tá? Mas não interpreto eu não vislumbro essa dicotomia, esse choque entre múltiplas portas e segurança jurídica. Vou dar mais um argumento. Desde que, independentemente do método que seja eleito pelas partes, desde que sejam garantidas as cláusulas do devido processo legal, tá tudo bem. O jogo é limpo. Vejam, na mediação se aplicam os princípios da imparcialidade, da isonomia das partes? Sim.
Ainda que o mediador não tenha poder para decidir nada. Mas se aplicam. Tá? Mesmo se aplicam à arbitragem, a grande parte das normas fundamentais do processo civil se aplicam aos meios adequados de solução de conflitos também. Tá? Então, quanto a isso, não tem maiores preocupações, não. E quais são essas formas de resolução de conflito fora da esfera judicial? Então, já citei algumas aqui. Começando pelas mais conhecidas. A conciliação, né, que é muito simples. A mediação, que no direito brasileiro mereceu uma lei específica somente agora em 2015, Lei 13.140, que é um processo mais sofisticado, é um método muito mais sofisticado que a conciliação, ainda autocompositivo, mas muito mais sofisticado. Temos os comitês de resolução de disputas, cuja previsão legal é ainda mais recente, na Lei 14.133, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Tem a previsão lá dos comitês de resolução de disputas que se destinam, que são adequados, eles são adequados aos casos de grandes contratos que envolvem administração pública e particulares. Vamos pensar aqui contratos de longa duração. Vamos pensar aqui na contratação entre União e uma grande empreiteira para construir uma usina hidrelétrica, uma ferrovia, uma rodovia, contratos de parcerias público-privadas de 25, 30 anos de duração. Então, nesse comitê de resolução de disputa, geralmente composto por um advogado e 2 engenheiros, essas pessoas, esse comitê, ao longo deste contrato, dirime dúvidas e controvérsias. Né? Os contratos são extremamente complexos, dúvidas surgem, as partes consultam esse comitê, que presta resposta a essas partes, né? Tira essa, de forma didática, tira essa dúvida, a fim de evitar a instauração de uma arbitragem, por exemplo, que seria adequada também nesse caso. Mas, como eu disse no início, trata-se de um ever-expanding system, para usar a metáfora que tornou o título desse artigo lindo, né, do Fred Dier e do Leandro Fernandes. É um artigo que eu gosto muito. Trata-se de um sistema em aberto, em franca expansão. Temos as Online Dispute Resolution, né, que são as plataformas eletrônicas de resolução de litígios e por aí vai. Se você pudesse falar um pouquinho sobre... Acho que isso foi até questão de prova sua, sobre as diferenças da mediação para a conciliação. Uma tem que ter um vínculo prévio. Sim, vamos falar. É bom falar sobre isso, afunilar isso, porque como mediação é um tema mais novo, eu tenho a impressão de que é um termo que está banalizado. Né? A conciliação, ela é muito simples. Trata geralmente... A principal diferença é a existência ou não de relação duradoura de um vínculo anterior que mereça ser preservado entre as partes. Então, um exemplo clássico eu dou em sala de aula. João colide no carro da Maria, aqui na Avenida das Américas. João nunca viu Maria. Trata-se de um mero dano que pode ser resolvido pelas partes sem judicialização alguma. Caso haja alguma pequena controvérsia ali, eles podem, com a ajuda de um terceiro imparcial, que nesse caso vai ser um conciliador, chegar a um bom termo para resolver aquele imbróglio, aquela controvérsia. Já a mediação, ela pressupõe, a principal característica diferenciadora da conciliação vem a ser a existência de um vínculo anterior que mereça ser preservado. Casos clássicos, genitor e genitora, após um divórcio, acerca da guarda, do melhor interesse da criança para tudo. Vizinhos, não é agradável você brigar com o vizinho. E ficar brigado. E vai encontrar com ele. Todo dia, quase. Que não seja todo dia, mas é inevitável que encontre um dia ou outro. Comunidades, enfim. Mesmo entre pessoas jurídicas pode haver esse vínculo prévio que mereça ser preservado. Aí, nesse caso,
tem lugar a mediação. E a mediação é mais sofisticada. Por que ela é mais sofisticada? Porque o mediador é um profissional altamente qualificado, ele auxilia as partes a buscarem a melhor opção possível. A mediação, ela almeja, ela busca, não que ela consiga sempre, o procedimento de mediação não é a panaceia também, mas o mediador ele busca a win-win negotiation, ou seja, que as partes não abram mão de nada, ou abram mão do mínimo possível, a fim de concretizarem seus interesses com um acordo que seja bom para as duas partes. Bom para as duas partes, exatamente. A best choice, a melhor opção possível para as duas partes. Difere, portanto, da lógica do regateio. Exemplo que eu dou em sala também. Eu penso ter um crédito contra o Ian de R$100 mil. Valor originário da dívida 40. Pelos meus critérios de atualização, eu cheguei a 100 mil. O Ian fala, nem pensar. Se eu te devo alguma coisa desse valor, são 60 mil corrigidos, né? Aplicados os juros, a correção monetária. Ele entende que me deve 60 mil, eu entendo que ele me deve 100 mil. É o famoso nem eu nem você. Eu faço uma ancoragem nos 100 mil, o Ian faz nos 60 mil, a gente vai provavelmente fechar em algo próximo a 80 mil. Eu abro mão na minha posição originária e Ian também. São concessões recíprocas. Ah, professor, isso não acontece na mediação também? Pode acontecer sim. Mas a mediação é mais sofisticada. Ela busca, através da percepção, da pesquisa pelos melhores interesses, pelo melhor interesse dos envolvidos, persegue-se a melhor opção, o melhor acordo, onde as partes cedam muito pouco ou mesmo nada. Idealmente é aquela win-win negotiation em que ninguém sai de nada, todo mundo sai 100% feliz. E a gente falou um pouco sobre a mediação e conciliação. Quais são as principais funções de um mediador e de um conciliador? Quem pode ser mediador, quem pode ser conciliador? Então o mediador, para ser mediador, de acordo com a Lei 3.140, são exigidos 2 anos de formado em qualquer curso superior, não precisa ser advogado. Precisa ter feito um curso, uma capacitação formal em curso cadastrado pelo CNJ, pelo Ministério da Justiça. É uma exigência bem formal. E para ser mediador judicial, tem que ter sido aprovado em processo seletivo do tribunal correspondente. Então, o mediador exige-se do mediador uma formação muito mais rígida, né? A função do conciliador é mais simples, não se exige essa formação rígida. Maneiro. E aproveitando, falando tanto do conciliador quanto do mediador, qual que é a diferença do papel deles nas audiências? O que cada um pode falar? Que cada um seus limites em relação a isso? Quanto ao papel dos dois nas sessões, o mediador ele tem uma postura menos ativa que o conciliador. Só que ele pode, por exemplo, realizar sessões privadas com as partes, desde que as partes não se oponham. Nessas sessões privadas, é interessante falar disso. As partes tendem a se sentirem mais à vontade de falar, de se abrirem. Ah, mas será que a parte vai abrir, vai contar algo que possa prejudicar a sua posição naquele impasse? Ainda que fale, a lei traz proteções em relação a isso. O mediador, por exemplo, não pode atuar como testemunha. O mediador, por exemplo, tem uma quarentena de 1 ano para funcionar como advogado das partes, justamente para evitar tentações de conluio, né? Olha, fulano, eu sou mediador aqui, você me contou um negócio muito interessante, tá? A outra parte me contou esse fato. Com essas informações aqui que eu tenho, a gente pode tranquilamente ajuizar uma ação judicial e vencer, ainda peço dano moral. Gente, isso corresponderia ao fim da mediação. Pau demais fazer negócio Cara desse. de pau demais, eu estou dando um exemplo aqui até um tanto caricato, para deixar claro que a mediação
a lei de mediação ela é bem feita no sentido de proteger as partes, né? Com confidencialidade, com imparcialidade do mediador extrema, com vedações que são atribuídas ao mediador. Tá? O mediador ele recebe muitas vedações a fim de evitar deslizes, né? Vai ser equiparado a servidor público caso cometa determinadas condutas vedadas. É um munus público também. Então, é uma função de muita responsabilidade e que cada vez mais ganhará relevância no nosso cenário de justiça multiportas, certamente. Fugindo um pouco agora da conciliação da mediação, falando um pouco sobre a arbitragem, quais são as principais vantagens ou desvantagens de você optar pela arbitragem na hora de resolver um conflito ao invés de ingressar com ação no juízo? Ótima pergunta, Léo. Eu falei aqui anteriormente que os meios adequados, em regra, serão menos onerosos, né? Não é o que se passa na arbitragem. A arbitragem, em regra, vai ser mais dispendiosa, vai ser mais cara que o acesso ao Poder Judiciário. Porém, sempre tendo como norte a ideia de adequação, cada espécie de conflito merece um instrumento adequado para a sua resolução, a arbitragem revela-se altamente adequada e atrativa para grandes empresas que não queiram a divulgação daquele litígio. Pensem em empresas que tenham ações na bolsa, que valem bilhões de dólares, ou mesmo milhões de reais. E a mera divulgação do litígio poderia derrubar em 1% as ações. Qualquer. Exatamente. Também, né? Exatamente. A questão de imagem, de compliance. Então, a primeira vantagem que eu trago, né? Confidencialidade do procedimento. E existem duas outras muito nítidas. Especialidade do julgador. O árbitro é alguém extremamente especializado naquela área do saber. A arbitragem geralmente tem lugar em litígios sobre temas altamente especializados, direito do petróleo, direito marítimo, direito das telecomunicações. Então, por melhor que seja um magistrado de carreira, ele não tem condições de se aprofundar tanto num tema tão específico, né, condições de trabalho mesmo. 4.000 processos, 6.000 processos, 8.000 processos na vara, chega a bater isso. E essa especialidade e condição de trabalho do árbitro, do tribunal arbitral, geralmente um tribunal arbitral composto por 3 pessoas, conduz a quê? Conduz a decisões, a sentenças arbitrais de maior qualidade. E isso é feito, essa jurisdição privada é prestada de forma muito mais séria. O procedimento arbitral dura, em média 1 ano e meio, 2 anos. Ao passo que um litígio desse no Poder Judiciário levaria muitos e muitos anos pela complexidade, realização de perícia. Na arbitragem não tem recurso, né? Não tem. Imagina quantos agravos de instrumento cabem num processo desse. Eu lembro que o senhor mostrou pra gente uma sentença de arbitragem na aula e tipo, tinha 100 e porrada de páginas. Bem complexa. Era muito complicado. Não necessariamente algo longo é melhor. Mas mostra que tinha mais especificidade. É muito detalhe, muita complexidade. Eu até falo para meus alunos, olha, um aluno perguntou, professor, é muito difícil ser árbitro. Eu falei, olha, você pode ter qualquer profissão jurídica antes dos 30, de forma imediata, praticamente. Você pode ser juiz federal, você pode ser procurador da República, você pode ser advogado da União, você pode ser promotor de justiça. Basta você se dedicar aos estudos. Você pode ser um ótimo advogado privado, basta você se dedicar muito aos estudos, né, ao seu objetivo. Agora, para se tornar árbitro, geralmente são necessários muitos anos de atuação no mercado. O árbitro não precisa de uma formação específica como mediador. Ele precisa, ao contrário, de um reconhecimento no mercado. Uma notoriedade, né? Notoriedade, exatamente. Ele é o nome do direito minerário. Aquela professora é o nome do direito do petróleo. Geralmente são pessoas com no mínimo 20, 25 anos de experiência na área.
Maneiro. E se a gente pudesse, por exemplo, de novo sobre resolução de conflitos, teria alguma maneira da tecnologia contribuir para a gente talvez transformar isso mais comum, talvez viabilizar mais a resolução de conflitos? Sim, já temos uma portinha, né? As ODRs, as Online Dispute Resolution, que tem origem não no direito, no e-commerce norte-americano, lá no PayPal, eBay, né? Esses gigantes do e-commerce desenvolveram plataformas eletrônicas de resolução de litígios. Ah, mas que bonito! Essas grandes empresas fizeram isso para contribuir. Eles leram lá Mauro Capelletti, Brian Gart, querem contribuir querem a completude da terceira onda renovatória do acesso à justiça. Não, nada disso, pessoal. Eles só se debruçaram sobre plataformas eletrônicas de resolução de conflitos para alavancar vendas na internet. Vocês são muito jovens, mas há 15 anos atrás não era muito tranquilo comprar uma televisão pela internet, uma geladeira. Né? Todo mundo desconfiava. Esse negócio não vai chegar nunca, e se chegar quebrado, como é que eu faço? Então, essa novidade das ODRs tem origem privada, foi o caminho inverso. E o Poder Judiciário brasileiro, por exemplo, se arvorou, né? Pegou essa ideia, tem uma resolução do CNJ, salvo engano é 358, eu sempre confundo se é 358 ou 385, que estabelece a obrigatoriedade de que todos os tribunais de países instituam plataformas eletrônicas de solução de conflitos, podendo usar para isso consumidor.gov. Tem vários, Reclame Aqui também é uma via, mas eu acho que as ODRs elas ainda vão se aprimorar muito. Eu acho que o estado da arte das plataformas eletrônicas de resolução de conflitos será alcançado quando o software, né, o robozinho, enfim, o programa, conseguir, com base em Big Data, Data Lake, enfim, ler as reclamações, de certa forma interpretar aquela conversa de forma totalmente automatizada e formular de forma autônoma uma proposta. Esse seria um primeiro passo totalmente automatizado para tentar resolver um imbróglio, a controvérsia, sem intervenção humana. A gente nem está muito distante disso. Imagino que não, né? Porque nessa parte você pode falar melhor do que eu, porque eu sei que você é muito ligado em tecnologia. Mas acho que já está tudo muito encaminhado. Eu, por exemplo, ontem comprei um negócio no Mercado Livre, ele veio quebrado, na mesma hora eu mandei 2 fotos, o cara recebeu a mensagem no WhatsApp, cancelou e me estornou pro valor do produto. Bom saber. Você mandou a mensagem por WhatsApp, porque é pro entregador? Não. No Mercado Livre, eu acionei no Mercado Livre, aí eu falei, o produto veio com problema e mandei umas 5 fotos lá do produto, porque eu comprei um carregador e ele veio todo quebrado. Não demorou nem 5 minutos pra eu conseguir o ressarcimento do valor. Aí me chamaram no WhatsApp, aí sim, ainda teve uma pessoa que me atendeu, mas foi só nesse último momento, porque ele falou, tipo, então registrei aqui e vou proceder com estorno. Perfeito. Fechou a conversa. Mas o Mercado Livre, claro que a gente não vai ter tempo de falar disso hoje, mas o Mercado Livre é um case brasileiro. Ele tá muito à frente. De resolução de índices altíssimos de resolução de reclamações. Tá vendo? Olha que exemplo bacana você trouxe. Menos um processo que iria... poderia ser um potencial processo, né? Poderia ser um processo, seria um processo bobo, mas seria mais um processo em meio às dezenas de milhões que nós temos. Então, é realmente um caminho. Essas múltiplas portas têm muito a contribuir, não só com o Poder Judiciário, com a participação da sociedade. Certamente você ficou satisfeito com essa solução ontem. Muito rápido. Imagina, quem é que em sã consciência quer procurar um advogado, contratar um advogado, marcar uma reunião? Às vezes o valor nem é tão significativo, né? Mas você também não pode ser um prejuízo. Exatamente. Quanto menor, eu acho, só para finalizar, eu acho que esse tema é polêmico, mas caminhamos para uma certa obrigatoriedade de tentativa de autocomposição por essas plataformas quando a controvérsia envolver exatamente esse tipo de questão. E-commerce. Né? Qual é o litígio?
A televisão chegou com defeito. A geladeira foi entregue com defeito. As empresas, pelo menos, se terem a boa vontade de tentar resolver. A Colômbia tem um caso, tem um exemplo de sucesso também, levaria muito tempo a explicar, mas não seria uma condicionante antipática ao direito ao regular exercício do direito de ação, mas pensar em algo interessante no sentido de forçar essas empresas a pelo menos tentarem a solução autocompositiva, né? A fim de se evitar processos absolutamente inúteis e bobos que, ainda que durem pouco, vão ali comprometer o funcionamento do Poder Judiciário por alguns poucos meses. Exatamente. Bom, professor, mas encaminhando agora para o final do episódio, a gente tem o costume de perguntar para o convidado um pouco da história dele. Se você pudesse contar um pouco de como você começou, até virar professor, até virar advogado da União. Vou contar. Tenho orgulho da minha história. Enfim, vamos lá. Primeiro fato relevante. Não nasci em berço de ouro. Fui vistoriador do Detran. Sempre estudei muito. Fiz direito na UERJ. Fui vistoriador do Detran. Fui funcionário do Banco do Brasil. Meu primeiro concurso público. Caramba. Fui. Bem novinho. Totalmente incompatível. Diferente, diferente, mas o horário era reduzido. Eu conseguia estudar ou de manhã ou à noite, né? No final da faculdade eu me dividia, eu ia atrás dos melhores professores, fazia a matéria de manhã, fazia a matéria à noite, e quando não estava na faculdade estava estudando. Fazia cursinho preparatório aos sábados e fiz diversos concursos, reprovei em diversos concursos, fui aprovado em alguns outros, optei pela AGU, tomei posse na AGU em setembro de 2003, tem 20 anos de Advocacia Geral da União já, 20 anos completos, né, completados no ano passado. Essa é a parte profissional. Em 2008, né, eu fiquei um tempo aí afastado da faculdade, da UERJ especificamente, fiz uma pós-lato sensu em Direito Público, sempre gostei muito de Direito Público também, fiz uma pós-lato sensu em 2008, me animei em 2010 ali com o burburinho sobre a reforma total do Código de Processo Civil e um dia, olhando o mar na praia, eu falei, minha vida está muito tranquila, vou tentar um mestrado da UERJ. Peguei 4 meses, peguei a bibliografia, a época, olha como o mundo mudou, na Xerox da UERJ, em 2010. Tinha lá os textos na Xerox ainda tinha, olha que coisa, hoje é tão arcaico isso. Não tem nem tanto tempo, né? São só 14 anos. Pouquíssimo tempo. Estudei sério para a prova, fui aprovado em primeiro lugar para o mestrado da UERJ. Que legal. Legal. Fiz o mestrado, não foi simples, exige muita dedicação. Ao mesmo tempo, o senhor já exercia a profissão de advogado da União? Há muito tempo. Eu sou advogado da União desde 2003. Eu entrei 2010. No mestrado em 2011. Fiz o mestrado rapidamente, de 2011 a 2013. E depois, praticamente, emendei o doutorado. Não fui aprovado na primeira seleção de doutorado, são muito poucas vagas. Depois, fiz o doutorado em Direito Processual Civil, de 2016 a 2018. Recentemente, em 2021, fiz o pós-doutorado também na UERJ. Então, fiz tudo na UERJ, né? Tenho um carinho enorme pela UERJ, tenho um carinho enorme pelo IBMEC. Sou professor do IBMEC desde 2016, com muita honra. Pretendo ser professor do IBMEC até ficar bem velhinho, a faculdade que eu amo. Enfim, essa é a minha história. Qual você acha que foi o momento mais difícil assim dessa história para conseguir levantar força de novo? O momento de estudo para concurso é brabo. É brabo, né? Mas deve ter sido uma alegria, né? Quando você viu que você estava passando nos concursos. Sim. Mas o momento do estudo para concurso público é muito pesado. Foi depois de uma... Engraçado, eu sempre quis a Advocacia Geral da União. Eu bati muito na trave pro concurso de PFN.
Nesse momento foi triste. Mas enfim, tive forças para tive voltar. resiliência, né? Tem que ter resiliência. Sim. Mas enfim, eu admiro todas as carreiras jurídicas, tenho amigos na advocacia privada que estão super bem. É aquilo, né? São opções que a gente faz na vida, tem prós e contras. A advocacia privada é super instigante, super desafiadora. Mas se você tivesse na advocacia privada também, não ia ter tanto tempo. Não ia ter tanto tempo não, né? Perdão, não ia ter tempo para conseguir dar aula, para ministrar. Talvez não, porque é pesado, né? Vocês sabem, loucura, né? Como é. E uma coisa que a gente sempre pergunta também é se você pudesse dar uma dica para quem está começando agora no direito, qual seria essa dica? Boa, Ian. A dica não é muito criativa, mas a dica é estude. Primeiros semestres da faculdade, esquece estágio. Primeiro ou quarto período, esquece estágio. Funde as bases do conhecimento jurídico. Leve a sério a faculdade. A partir do quinto período, quer fazer estágio? Faça, bacana. Meio período, se possível 4 horas, máximo 5. São fases da vida. Ah, professor, estou no 8º período, quero muito concurso público. Se mata de estudar. Né? Se mata de estudar a partir do 8º período. Professor, estou no 8º período, estou querendo muito ser efetivado no escritório onde eu estou. Está no 8º período? Já construiu sua base teórica forte? Dedique-se ao máximo ao escritório. Não abandone a faculdade por óbvio, mas privilegie o escritório. Tem muita gente que quando começa a estagiar abandona a faculdade Só mesmo. não pode fazer isso que eu estou falando, veja, por isso os marcos temporais. Eu já tive aluna que abandonou, sempre lembro dessa pessoa, não lembro nem o nome dela. No 4º período, ela chegava assim, quase no final da aula, com roupa toda arrumada do escritório. Ela se afundava nas provas. Um dia ela veio falar comigo: nossa, mas eu sei muito dessa matéria. Eu falei: olha, você sabe na prática ali, você tem as peças, mas na teoria você não sabe nada. Você está privilegiando muito o seu escritório no momento errado. Se você estivesse no 9º período, eu entenderia. First things first. Você quer o quê? Você quer ser efetivado. Então, esse é o momento para dar o gás absurdo lá. Agora, não comprometa sua faculdade no início com esse objetivo. Até porque a pessoa precisa da faculdade para passar na prova da ordem, né? Exatamente. Todas as matérias. E não adianta você ser o bem relacionado, o que fica 12 horas no escritório, se você não sabe nada de teoria. Por isso, esses marcos. Eu sou bem metódico em relação a isso. Até o 4º período, eu sou contra estágio. Sinceramente. A menos que seja algo muito leve. A partir do 5º, 6º, beleza, aí já é bom fazer. Mas que seja leve. Esses estágios que existem por aí, em que o estagiário é tratado como um verdadeiro advogado júnior, é muito fácil falar, você passou para a AGU. Sim, mas esses estágios em que a pessoa trabalha 8, 10 horas... Isso até se justifica, sim, mas se você estiver na reta final da faculdade. Então não vai aguentar isso desde o 3º, 4º, 5º período. Vai ficar louco. Vai ficar louco. E como o Léo bem disse, você não vai passar nem na OAB, que não é fácil. Você só vai saber a matéria do teu estágio. Se o estágio lidar com recuperação judicial, você só vai saber recuperação judicial. Isso, exatamente. A matéria da OAB é amplíssima. Tem uma visão holística do direito, é amplíssima, cai tudo. Ambiental, eleitoral. Ética, filosofia, tudo. Processo civil, penal. Pouca gente sabe tudo. Você tem que saber o básico de cada matéria. Tem que ter uma base boa de cada matéria. Para isso, você não pode, por óbvio, sacrificar sua faculdade desde lá do início. É uma coisa, para mim, elementar. Mas eu vejo, sempre que me perguntam, eu falo. Aliás, eu já dei essa orientação para os calouros do 1º período. Você está dando aula no 1º período também? Tô. É o quê? Processo? É TGP, que agora se chama Jurisdição e Processo. É uma baita missão. Deve ser difícil, né? Que vem um pessoal muito cru ainda, né? E bem perdido e desinteressado. Não, são até bem interessados. Bom, isso já é um ponto positivo, porque tem gente que... Essa turma
especialmente é muito boa. É porque a faculdade normalmente tem um filtro, né? Depois de um certo período que as pessoas que realmente estão interessadas ficam, o resto fica para trás. Sem dúvida. Bom, professor, mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Estamos desde outubro do ano passado tentando marcar. Sim. Finalmente a gente conseguiu, todo mundo bateu o horário. Foi muito legal ter essa conversa, acho que vai ser bastante esclarecedor para quem está assistindo. Sobretudo sobre esse assunto que ainda não é tão comentado. Tá ganhando mais força, mas ainda assim é algo que a gente precisa falar mais. Eu tive na colação da turma de Direito do ano passado, e a Fernanda, a diretora, Fernanda Pagilem, ela literalmente falou sobre isso. Gente, procurem fazer transação, procurem métodos alternativos. Eu acho que isso é um novo caminho que vai ajudar a optimizar o direito. Bom, com certeza. Mais alguma coisa para falar, Ian? Não, apenas agradecer novamente por ter aceitado o convite. Foi muito legal essa conversa com você. Bom, se quiser deixar as palavras finais aí também. Se quiser falar o seu Instagram pro pessoal. Eu também quero agradecer. Foi agradabilíssimo. Papo leve. Vocês são muito simpáticos, muito agradáveis. O projeto de vocês, Avenida Legal, é muito interessante. Vocês estão de parabéns. Esse espírito empreendedor, essa proatividade é algo muito raro, né? Em pessoas tão jovens como vocês, estão de parabéns. Vocês vão longe na advocacia, tenho certeza disso. O meu Instagram não é propriamente profissional, mas ele é basicamente profissional, né? @Roberto Aragão Rodrigues. Roberto Aragão Rodrigues, né? Tudo junto. E tem muitos alunos lá, é uma alegria receber. Não é aberto, mas eu aceito todo mundo. Né? Todos os alunos de BMEC, por óbvio, né? Eu aceito com alegria. Eu faço algumas divulgações jurídicas, de livros, de artigos, de eventos, né? Hoje é basicamente, estou até pensando em abrir e deixar ele mais profissional. Mas voltando aqui ao tema, agradeço demais, né? Deveria ter vindo antes, foi agradabilíssimo, né? Que realmente minha vida estava muito confusa. E estou feliz e honrado por ter participado aqui. Espero não ter decepcionado o alto nível do podcast de vocês. Muito obrigado. Eu vou ainda mais. Bom, gente, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Um grande abraço e até a próxima.